16. Da pena de morte. Ante o espetáculo dessa profusão de suplícios que jamais tornaram os homens melhores, eu quero examinar se a pena de morte é verdadeiramente útil e se é justa no governo sábio. Quem poderia ter dado a homens o direito de degolar seus semelhantes? Esse direito não tem certamente a mesma origem que as leis que protegem. A soberania e as leis não são mais do que a soma das pequenas porções de liberdade que cada um cedeu à sociedade. Representam a vontade geral, resultado da união das vontades particulares. Mas quem já pensou em dar a outros homens o direito de tirar-lhe a vida? Será o caso de supor que no sacrifício que faz de uma pequena parte de sua liberdade, tenha cada indivíduo querido arriscar a própria existência, o mais precioso de todos os bens? Se assim fosse, como conciliar esse princípio com a máxima que proíbe o suicídio? Ou o homem tem o direito de se matar, ou não pode ceder esse direito a outrem nem à sociedade inteira. A pena de morte não se apoia assim em nenhum direito. É uma guerra declarada a um cidadão pela nação que julga a destruição desse cidadão necessário ou útil. Se eu provar, porém, que a morte não é útil nem necessária, terei ganho a causa da humanidade. A morte de um cidadão só pode ser encarada como necessária por dois motivos: nos momentos de confusão em que uma nação fica na alternativa de recuperar ou de perder sua liberdade, nas épocas de confusão em que as leis são substituídas pela desordem e quando o cidadão, embora privado de sua liberdade, pode ainda, por suas relações e seu crédito, atentar contra a segurança pública, podendo a sua existência produzir uma revolução perigosa no governo estabelecido. Mas sob o reino tranquilo das leis, sob uma forma de governo aprovada pela nação inteira, num estado bem defendido no exterior e sustentado no interior pela força e pela opinião, talvez mais poderosa do que a própria força, num país em que a autoridade é exercida pelo próprio soberano, em que as riquezas só podem proporcionar prazeres e não poder, não pode haver nenhuma necessidade de tirar a vida a um cidadão, a menos que a morte seja o único freio capaz de impedir novos crimes. A experiência de todos os séculos prova que a pena de morte nunca deteve acelerados determinados a fazer mal. Essa verdade se apoia no exemplo dos romanos e nos 20 anos do reinado da imperatriz da Rússia, a benfeitora Isabel, que deu aos chefes dos povos uma lição mais ilustre do que todas as brilhantes conquistas que a pátria só alcança ao preço do sangue dos seus filhos. Se os homens a quem a linguagem da razão é sempre suspeita e que só se rende à autoridade dos antigos usos se recusa a evidência dessas verdades, bastar-lhes a interrogar a natureza e consultar o próprio coração para testemunhar os princípios que acabam de ser estabelecidos. O rigor do castigo causa menos efeito sobre o espírito humano do que a duração da pena, porque a nossa sensibilidade é mais fácil e mais constantemente afetada por uma impressão ligeira, mais frequente do que por um abalo violento, mas passageiro. Todo ser sensível está submetido ao império do hábito, e como é este que ensina o homem a falar, a andar, a satisfazer suas necessidades, é também ele que grava no coração do homem as ideias de moral por impressões repetidas. O espetáculo atroz, mas momentâneo, da morte de um acelerado e para o crime um freio menos poderoso do que o longo e contínuo exemplo de um homem privado de sua liberdade, tornado até certo ponto uma besta de carga e que repara com trabalhos penosos o dano que causou à sociedade. Repetindo, o espetáculo atroz, mas momentâneo, da morte de um acelerado é para o crime um freio menos poderoso do que o longo e contínuo exemplo de um homem privado de sua liberdade, tornado até certo ponto uma besta de carga que repara com trabalhos penosos o dano que causou à sociedade. Essa volta frequente do espectador a si mesmo, se eu cometesse um crime, estaria reduzido toda a minha vida a essa miserável condição. Essa ideia terrível assombraria mais fortemente os espíritos do que o medo da morte, que se vê apenas um instante numa obscura distância que lhe enfraquece o horror. A impressão produzida pela visão dos suplícios não pode resistir à ação do tempo e das paixões, que logo apagam da memória dos homens as coisas mais essenciais. Por via de regra, as paixões violentas surpreendem vivamente, mas o seu efeito não dura. Produzirão uma dessas revoluções súbitas que fazem de repente de um homem comum um romano ou um espartano. Mas um governo tranquilo e livre são necessárias menos paixões violentas do que impressões duráveis. Para a maioria dos que assistem à execução de um criminoso, o suplício deste é apenas um espetáculo. Para a minoria, é um objeto de piedade mesclado de indignação. Esses dois sentimentos ocupam a alma do espectador, bem mais do que o terror salutar, que é o fim da pena de morte, mas as penas moderadas e contínuas só produzem nos espectadores o sentimento do medo. No primeiro caso, sucede ao espectador do suplício o mesmo que ao espectador do drama. E assim como o avaro retorna ao seu cofre, o homem violento e injusto retorna às suas injustiças. O legislador deve, por conseguinte, pôr limites ao rigor das penas quando o suplício não se torna mais do que um espetáculo e parece ordenado mais para ocupar a força do que para punir o crime. Para que uma pena seja justa, deve ter apenas o grau de rigor bastante para desviar os homens do crime. Ora, não há homem que possa vacilar entre o crime, malgrado a vantagem que este prometa e o risco de perder para sempre a liberdade. Assim, pois, a escravidão perpétua, substituindo a pena de morte, tem todo o rigor necessário para afastar do crime o espírito mais determinado.
Digo mais, encara-se muitas vezes a morte de modo tranquilo e firme, uns por fanatismo, outros por essa vaidade que nos acompanha mesmo além do túmulo. Alguns desesperados, fatigados da vida, veem na morte um meio de se livrar da miséria, mas o fanatismo e a vaidade desaparecem nas cadeias sob os golpes em meio às barras de ferro. O desespero não lhes põe fim aos males, mas os começa. Nossa alma resiste mais à violência das dores extremas, apenas passageiras, do que ao tempo e à continuidade do desgosto. Todas as forças da alma reunindo-se contra males passageiros podem enfraquecer-lhes a ação, mas todas as suas molas acabam por ceder a apenas longas e constantes. Numa nação em que a pena de morte é empregada, é forçoso para cada exemplo que se dá um novo crime, ao passo que a escravidão perpétua de um único culpado põe sob os olhos do povo um exemplo que subsiste sempre e se repete. Se é misto que os homens tenham sempre sob os olhos os efeitos do poder das leis, é preciso que os suplícios sejam frequentes, e desde então é preciso também que os crimes se multipliquem, o que provará que a pena de morte não causa toda a impressão que deveria produzir, e que é inútil quando julgada necessária. Dir-se-á que a escravidão perpétua também é uma pena rigorosa, e por conseguinte tão cruel quanto a morte. Responderei que, reunindo num ponto todos os movimentos infelizes da vida de um escravo, sua vida seria talvez mais horrível do que os suplícios mais atrozes, mas esses momentos ficam espalhados por todo o curso da vida, ao passo que a pena de morte exerce todas as suas forças no seu restante. A vantagem da pena da escravidão para a sociedade é que amedronta mais aquele que a testemunha do que quem a sofre, porque o primeiro considera a soma de todos os momentos infelizes, ao passo que o segundo se alheia de suas penas futuras pelo sentimento da infelicidade presente. A imaginação aumenta todos os males. Aquele que sofre encontra em sua alma, endurecida pelo hábito da desgraça, consolações e recursos que as testemunhas dos seus males não conhecem, porque julgam segundo a sua sensibilidade do momento. É somente por uma boa educação que se aprende a desenvolver e a dirigir os sentimentos do próprio coração. Mas embora os acelerados não possam perceber os seus princípios, nem por isso deixem de agir segundo um certo raciocínio. Ora, eis mais ou menos como raciocina um assassino ou um ladrão, que só se afasta do crime pelo medo do poder ou da roda. Quais são, afinal, as leis que devo respeitar e que deixam tão grande intervalo entre mim e o rico? O homem opulento recusa-me com dureza a pequena esmola que lhe peço e me manda para o trabalho que eu jamais conheci. Quem fez essas leis? Homens ricos e poderosos que jamais se dignaram de visitar a miserável choupana do pobre, que não viram repartir um pão grosseiro aos seus pobres filhos famintos e à sua mãe desolada. Rompamos as convenções vantajosas somente para alguns tiranos covardes, mas funestas para a maioria. Ataquemos a injustiça em sua fonte. Sim, retornarei ao meu estado de independência natural, viverei livre, provarei por algum tempo os frutos felizes da minha astúcia e da minha coragem. À frente de alguns homens determinados como eu, corrigirei os enganos da fortuna e verei meus tiranos tremerem e empalidecer quando virem aquele que o seu falso insolente punha abaixo dos cavalos e dos cães. Talvez venha uma época de dor e de arrependimento, mas essa época será curta, e por um dia de sofrimento terei gozado vários anos de liberdade e de prazeres. Se a religião se apresentar então ao espírito desse infeliz, não o intimidará. Diminuirá mesmo aos seus olhos o horror do último suplício, oferecendo-lhe a esperança de um arrependimento fácil e da felicidade eterna que é seu fruto. Mas aquele que tem diante dos olhos um grande número de anos, ou mesmo a vida inteira que passar na escravidão e na dor, exposto ao desprezo dos seus concidadãos, dos quais fora um igual escravo dessas leis pelas quais era protegido, faz uma comparação útil de todos os males, do êxito incerto do crime e do pouco tempo que terá para gozar. O exemplo sempre presente dos infelizes que ele vê vítimas da imprudência impressiona-o muito mais do que os suplícios que podem endurecê-lo, mas não corrigi-lo. A pena de morte ainda funesta a sociedade pelos exemplos de crueldade que dá aos homens. Se as paixões ou a necessidade da guerra ensinam a espalhar o sangue humano, as leis, cujo fim é suavizar os costumes, deveriam multiplicar essa barbárie tanto mais horrível quanto dá a morte com mais aparato e formalidades? Não é absurdo que as leis, que são a expressão da vontade geral, que detestam e punham o homicídio, ordenem um morticínio público para desviar os cidadãos do assassino? Quais são as leis mais justas e mais úteis? São as que todos proporiam e desejariam observar nesses momentos em que o interesse particular se cala ou se identifica com o interesse público. Qual é o sentimento geral sobre a pena de morte? Está traçado em caracteres indeléveis nesses movimentos de indignação e de desprezo que nos inspira a simples visão do carrasco, que não é, contudo, senão o executor inocente da vontade pública, um cidadão honesto que contribui para o bem geral e que defende a segurança do Estado no interior como o soldado a defende no exterior. Qual é, pois, a origem dessa contradição? E por que esse sentimento de horror resiste a todos os esforços da razão? É que, numa parte recôndita da nossa alma, na qual os princípios naturais ainda não foram alterados, descobrimos um sentimento que nos grita que um homem não tem nenhum direito legítimo sobre a vida de outro homem e que só a necessidade que estende por toda a parte o seu cetro de ferro pode dispor da nossa existência. Que se deve pensar ao ver o sábio magistrado e os ministros sagrados da justiça fazer arrastar o culpado à morte com cerimônia, com tranquilidade, com indiferença?
com indiferença? E enquanto o infeliz espera o golpe fatal, por entre convulsões e angústias, o juiz que acaba de o condenar deixa friamente o tribunal para ir provar em paz as doçuras e os prazeres da vida e talvez louvar-se com secreta complacência pela autoridade que acaba de exercer. Não será o caso de dizer que essas leis são apenas a máscara da tirania, que essas formalidades cruéis e refletidas da justiça são simplesmente um pretexto para imolar-nos com mais confiança como vítimas sacrificadas ao despotismo insaciável? O assassínio que nos aparece como um crime horrível, nós o vemos cometer friamente e sem remorso. Não poderemos autorizar-nos com esse exemplo? Pintávamos a morte violenta como uma cena terrível, e é apenas questão de um momento. Será menos ainda para aquele que tiver coragem de ir-lhe ao encontro e de poupar-se desse modo tudo o que ela tem de doloroso. Tais são os tristes e funestos raciocínios que perdem uma cabeça já disposta ao crime, um espírito mais capaz de se deixar conduzir pelos abusos da religião do que pela religião mesma. A história dos homens é um imenso oceano de erros, no qual se vê sobrenadar uma ou outra verdade mal conhecida. Não me oponho, pois, o exemplo da maior parte das nações, que em quase todos os tempos aplicaram a pena de morte contra certos crimes. Esses exemplos nenhuma força têm contra a verdade, que é sempre tempo de reconhecer. Nesse caso, aprovar-se-iam os sacrifícios humanos, porque estiveram geralmente em uso entre todos os povos primitivos. Mas se descubro alguns povos que se abstiveram, mesmo durante um curto espaço de tempo, de um emprego da pena de morte, posso prevalecer-me disso com razão, pois o destino das grandes verdades é não brilhar senão com a duração do relâmpago, no meio da longa noite de trevas que envolve o gênero humano. Ainda não chegaram os dias felizes em que a verdade eliminará o erro e se tornará apanágio de maioria, em que o gênero humano não será iluminado somente pelas verdades reveladas. Sinto quanto a voz fraca de um filósofo será facilmente abafada pelos gritos tumultuosos dos fanáticos escravos do preconceito, mas o pequeno número de sábios espalhados pela superfície da terra saberá entender-me, seu coração aprovará meus esforços, e se malgrado todos os obstáculos que afastam do trono, a verdade pudesse penetrar até os ouvidos dos príncipes, saibam eles que essa verdade lhes leva os votos secretos da humanidade inteira. Saibam que se protegerem a verdade santa, sua glória ofuscará dos mais famosos conquistadores, e a equitativa posteridade colocará seus nomes acima dos Titos, dos Antôninos e dos Trajanos. Dos Antoninos, né? Feliz o gênero humano, se pela primeira vez recebesse leis. Hoje que vemos elevados nos tronos da Europa, príncipes, benfeitores, amigos das virtudes pacíficas, protetores da ciência e das artes, pais dos seus povos e cidadãos coroados. Quando esses príncipes, consolidando suas autoridades, trabalham para a felicidade dos seus súditos, quando destroem esse despotismo intermediário, tanto mais cruel quanto menos solidamente estabelecido, quando comprimem os tiranos subalternos que interceptam os votos do povo e os impedem de chegar até o trono, onde seriam escutados, quando se considera que se tais príncipes deixam subsistir leis defeituosas, é porque são premidos pela extrema dificuldade de destruir erros acreditados por uma longa série de séculos e protegidos por um certo número de homens interessados que punem. Todo cidadão esclarecido deve desejar com ardor que o poder desses soberanos ainda aumente e se torne bastante grande para permitir-lhes a reforma de uma legislação funesta. 17. Do banimento e das confiscações. Do banimento e das confiscações. Aquele que perturba a tranquilidade pública, que não obedece às leis, que viola as condições sobre as quais os homens se sustentam e se defendem mutuamente, esse deve ser excluído da sociedade, isto é, banido. Parece-me que se poderiam banir aqueles que, acusados de um crime atroz, são suspeitos de culpa com maior verossimilhança, mas sem estar plenamente convencidos do crime. Em caso semelhante, seria mister que uma lei, a menos arbitrária e a mais precisa possível, condenasse ao banimento aquele que pusesse a nação na fatal alternativa de fazer uma injustiça ou de temer um acusado. Seria mister igualmente que essa lei deixasse ao banido, o direito sagrado de poder a todo instante provar sua inocência e recuperar os seus direitos. Seria mister, enfim, que houvesse razões mais fortes para banir um cidadão acusado pela primeira vez do que para condenar a essa pena um estrangeiro ou um homem que já tivesse sido chamado à justiça. Mas deve aquele que se bane, que se exclui para sempre da sociedade de que fazia parte, ser ao mesmo tempo privado de seus bens? Essa questão pode ser encarada sob diferentes aspectos. A perda dos bens é uma pena maior do que a do banimento. Deve, pois, haver casos em que, para proporcionar a pena ao crime, se confiscarão todos os bens do banido. Em outras circunstâncias, só será despojado de uma parte de sua fortuna, e para certos delitos, o banimento não será acompanhado de nenhuma confiscação. O culpado poderá perder todos os seus bens se a lei que pronuncia o banimento declara rompidos todos os laços que o ligavam à sociedade, porque desde então o cidadão está morto, resta somente um homem, e perante a sociedade a morte política de um cidadão deve ter as mesmas consequências que a morte natural. Segundo essa máxima, dir-se-á talvez que é evidente que os bens do culpado deveriam reverter para os herdeiros legítimos, e não para o príncipe. Não é nisso, porém, que me apoiarei para desaprovar as confiscações. Se alguns jurisconsultos sustentaram
que as confiscações punham um freio às vinganças dos particulares banidos, tirando-lhes o poder de ser nocivos, é que não refletiram que não basta uma pena produzir algum bem para ser justa. Uma pena só é justa quando necessária. Um legislador não autorizará nunca uma injustiça útil se quer prevenir as invasões da tirania, que vela sem cessar, que seduz e abusa pelo pretexto falaz de algumas vantagens momentâneas e que faz deperecer em pranto e na miséria um povo cuja ruína prepara para espalhar abundância e felicidade sobre uma minoria de homens privilegiados. O uso das confiscações põe continuamente a prêmio à cabeça do infeliz sem defesa e faz o inocente sofrer os castigos reservados aos culpados. Pior ainda, as confiscações podem fazer do homem de bem um criminoso, pois o levam ao crime, reduzindo-o à indigência e ao desespero. E além disso, não há espetáculo mais hediondo que o de uma família inteira coberta de infâmia, mergulhada nos horrores da miséria pelo crime do seu chefe. Crime que essa família submetida à autoridade do culpado não poderia prevenir, mesmo que tivesse os meios para tanto. 18. Da infâmia. A infâmia é um sinal de improbação pública, que priva o culpado da consideração, da confiança que a sociedade tinha nele e dessa espécie de fraternidade que une os cidadãos de um mesmo país. Como os efeitos da infâmia não dependem absolutamente das leis, é mista que a vergonha que a lei inflige se baseia na moral ou na opinião pública. Se tentasse manchar de infame uma ação que a opinião não julga infame, ou a lei deixaria de ser respeitada, ou as ideias aceitas de probidade e de moral desapareceriam, malgrado todas as declamações dos moralistas, sempre impotentes contra a força do exemplo. Declarar infames ações indiferentes em si mesmas é diminuir a infâmia das que efetivamente merecem ser designadas desse modo. Bem necessário evitar que se punam com penas corporais e dolorosas certos delitos fundados no orgulho e que fazem dos castigos uma glória. Tal é o fanatismo que só pode ser reprimido pelo ridículo e pela vergonha. Se humilhar a orgulhosa vaidade dos fanáticos perante uma grande multidão de espectadores, devem esperar-se felizes efeitos dessa pena, pois que a própria verdade tem necessidade dos maiores esforços para se defender, quando é atacada pela arma do ridículo. Opondo assim a força à força e opinião à opinião, um legislador esclarecido dissipa no espírito do povo a admiração que lhe causa um falso princípio, cujo absurdo lhe foi dissimulado com raciocínios especiosos. As penas infamantes devem ser raras, porque o emprego demasiado frequente do poder da opinião enfraquece a força da própria opinião. A infâmia não deve cair tampouco sobre um grande número de pessoas ao mesmo tempo, porque a infâmia de um grande número não é mais, em breve, a infâmia de ninguém. Tais são os meios de harmonizar as relações invariáveis das coisas, de atender à natureza, que, sempre ativa e jamais sujeita aos limites do tempo, destrói e revoga todas as leis que se afastam dela. Não é só nas belas artes que é preciso seguir fielmente a natureza. As instituições políticas, ao menos aquelas que têm um caráter de sabedoria e elementos de duração, se fundam na natureza, e a verdadeira política não é outra coisa senão a arte de dirigir para o mesmo fim de utilidade os sentimentos imutáveis do homem. 19. Da publicidade e da presteza das penas. Quanto mais pronta for a pena e mais de perto seguir o delito, tanto mais justa e útil ela será. Mais justa porque poupará ao acusado os cruéis tormentos da incerteza, tormentos supérfluos, cujo horror aumenta para ele na razão da força de imaginação e do sentimento de fraqueza. A presteza do julgamento é justa ainda porque a perda de liberdade sendo já uma pena, esta só deve preceder a condenação na estrita medida que a necessidade o exige. Se a prisão é apenas um meio de deter um cidadão até que ele seja julgado culpado, como esse meio é aflitivo e cruel, deve-se tanto quanto possível suavizar-lhe o rigor e a duração. Um cidadão detido só deve ficar na prisão o tempo necessário para a instrução do processo, e os mais antigos detidos têm direito de ser julgados em primeiro lugar. O acusado não deve ser encerrado senão na medida em que for necessário para o impedir de fugir ou de ocultar as provas do crime. O processo mesmo deve ser conduzido sem protelações, que contraste de onda entre a indolência de um juiz e a angústia de um acusado. De um lado, o magistrado insensível que passa os dias no bem-estar e nos prazeres, e de outro, o infeliz que definha a chorar no fundo de uma masmorra abominável. Os efeitos do castigo que se segue ao crime devem ser, em geral, impressionantes e sensíveis para os que os testemunharam. Haverá, porém, necessidade de que esse castigo seja tão cruel para quem o sofre? Quando os homens se reuniram em sociedade, foi para só se sujeitar aos mínimos males possíveis, e não há país que possa negar esse princípio incontestável. Eu disse que a presteza da pena é útil, e é certo que quanto menos tempo decorrer entre o delito e a pena, tanto mais os espíritos ficarão compenetrados da ideia de que não há crime sem castigo, tanto mais se habituarão a considerar o crime como a causa da qual o castigo é o efeito necessário e inseparável. É a ligação das ideias que sustenta todo o edifício do entendimento humano. Sem ela, o prazer e a dor seriam sentimentos isolados sem efeito, tão ser esquecidos quanto sentidos. Os homens sem ideias gerais em princípios universais, isto é, os homens ignorantes e embrutecidos, não agem senão segundo as ideias mais vizinhas e mais imediatamente unidas. Negligenciam as relações distantes e essas ideias complicadas que só se apresentam ao homem fortemente apaixonado por um objeto ou aos espíritos esclarecidos. A luz da atenção dissipa no homem apaixonado as trevas que cercam o vulgar. Um homem instruído, acostumado a percorrer e a comparar rapidamente um grande número de ideias e de
sentimentos opostos, tira do contraste um resultado que constitui a base de sua conduta, desde então menos incerta e menos perigosa. É, pois, da maior importância punir prontamente um crime cometido, se quiser que no espírito grosseiro do vulgo a pintura sedutora das vantagens de uma ação criminosa desperte imediatamente a ideia de um castigo inevitável. Uma pena por demais retardada torna menos estreita a união dessas duas ideias, crime e castigo. Se o suplício de um acusado causa, então, alguma impressão, e somente como espetáculo, pois só se apresenta ao espectador quando o horror do crime que contribui para fortificar o horror da pena já está enfraquecido nos espíritos, poder-se-ia ainda estreitar mais a ligação das ideias de crime e de castigo, dando à pena toda a conformidade possível com a natureza do delito, a fim de que o receio de um castigo especial afaste o espírito do caminho a que conduzia a perspectiva de um crime vantajoso. É preciso que a ideia do suplício esteja sempre presente no coração do homem fraco e domine o sentimento que o leva ao crime. Entre vários povos, punem-se os crimes pouco consideráveis com a prisão ou com a escravidão no país distante, isto é, manda-se o culpado levar um exemplo inútil a uma sociedade que ele não ofendeu. Como os homens não se entregam, a princípio, aos maiores crimes, a maior parte dos que assistem ao suplício de um acelerado, acusado de algum crime monstruoso, não experimentam nenhum sentimento de terror ao verem um castigo que jamais imaginaram poder merecer. Ao contrário, a punição pública dos pequenos delitos mais comuns causar-lhe-á na alma uma impressão salutar que os afastará de grandes crimes, desviando-os primeiro dos que o são menos. 20. Que o castigo deve ser inevitável das graças. Não é o rigor do suplício que previne os crimes com mais segurança, mas a certeza do castigo, o zelo vigilante do magistrado e a severidade inflexível que só é uma virtude no juiz quando as leis são brandas. A perspectiva de um castigo moderado, mas inevitável, causará sempre uma forte impressão mais forte do que o vago temor de um suplício terrível, em relação ao qual se apresenta alguma esperança de impunidade. O homem treme à ideia dos menores males, quando vê a impossibilidade de evitá-los, ao passo que a esperança doce e filha do céu, que tantas vezes nos proporciona todos os bens, afasta sempre a ideia dos tormentos mais cruéis, por pouco que ela seja sustentada pelo exemplo da impunidade que a fraqueza ou o amor do ouro tão frequentemente concede. Às vezes a gente se abstém de punir um delito pouco importante quando o ofendido perdoa. É um ato de benevolência, mas um ato contrário ao bem público. Um particular pode bem não exigir a reparação do mal que se lhe fez, mas o perdão que ele concede não pode destruir a necessidade do exemplo. O direito de punir não pertence a nenhum cidadão em particular, pertence às leis, que são o órgão da vontade de todos. Um cidadão ofendido pode renunciar à sua porção desse direito, mas não tem nenhum poder sobre a dos outros. Quando as penas se tiverem tornado menos cruéis, a demência e o perdão serão menos necessários. Feliz a nação que não mais lhe desse o nome de virtudes. A demência que se tem visto em alguns soberanos substituir outras qualidades que lhes faltava para cumprir os deveres do trono, deveria ser banido de uma legislação sábia na qual as penas fossem brandas e a justiça feita com normas prontas e regulares. Essa verdade parecerá dura apenas aos que vivem submetidos aos abusos de uma jurisprudência criminal que concede a graça e o perdão necessários em razão mesmo da atrocidade das penas e do absurdo das leis. O direito de conceder graça é sem dúvida a mais bela prerrogativa do trono, é o mais precioso atributo do poder soberano, mas ao mesmo tempo é uma improbação tácita das leis existentes. O soberano que se ocupa com a felicidade pública e que julga contribuir para ela exercendo o direito de conceder graça, eleva-se então contra o Código Criminal, consagrado, malgrado os seus vícios, pelos preconceitos antigos, pelo calhamaço impostor dos comentadores, pelo grave aparelho das velhas formalidades, enfim, pelo sufrágio dos semi-sábios, sempre mais insinuantes e mais escutados do que os verdadeiros sábios. Sendo a clemência virtude do legislador e não do executor das leis, devendo manifestar-se no código e não em julgamentos particulares, se deixar ver aos homens que o crime pode ser perdoado, que o castigo nem sempre é a sua consequência necessária, nutre-se neles a esperança da impunidade. Faz-se com que aceite os suplícios não como atos de justiça, mas como atos de violência. Quando o soberano concede graça a um criminoso, não será o caso de dizer que sacrifica a segurança pública de um particular e que por um ato de cega benevolência pronuncia um decreto geral de impunidade? Sejam, pois, as leis inexoráveis, sejam os executores das leis inflexíveis, seja, porém, o legislador indulgente e humano. Arquiteto prudente, dê por base ao seu edifício o amor que todo homem tem ao próprio bem-estar e saiba fazer resultar o bem geral do concurso dos interesses particulares. Não se verá, assim, constrangido a recorrer às leis imperfeitas, a meios pouco refletidos que separam a cada instante os interesses da sociedade dos cidadãos. Não será forçado a elevar sobre o medo e a desconfiança o simulacro da felicidade pública. Filósofo profundo e sensível terá deixado aos seus irmãos o gozo pacífico da pequena porção de felicidade que o Ser Supremo lhes concedeu nesta terra, que não é mais do que um ponto no meio de todos os mundos.